Olá, olá. Então, desejar em primeiro lugar uma boa semana para nós e dizer que estou vindo aqui conversar sobre um aspecto geral, não só dessa semana, como um pouco para frente também, e que tem uma importância energética diferenciada, eu acho. Então, hoje, dia 12 de maio, nós temos uma lua cheia em Escorpião. A gente sabe que a lua cheia, ela amplia em todo mundo. A lua é nosso corpo emocional, então intensifica a forma como a gente sente as coisas. E Escorpião é uma força intensa, de contato com sentimentos com emoções muito fortes, sentimentos muito fortes que nos habitam e muito profundos também. E que inclui coisas maravilhosas e que inclui dificuldades de coisas que a gente não quer sentir por diversos motivos e a gente empurra lá para as profundezas do nosso inconsciente. A gente sabe que a energia de Escorpião, de um lado, ela é uma energia fortíssima de cura, de regeneração, de transformação, que vai estar ativada em todo mundo durante o período que a vibração dessa lua cheia continuar. Mas também, essa mesma energia, como sempre a gente relembra no seu aspecto sombrio, ela pode ser uma força de destrutividade, de extrema até, vamos dizer assim, indiferença e frieza frente à dor de outros seres humanos ou não. E de muita necessidade de poder, né? Então, em Escorpião, a gente tem que aprender a desenvolver bem a noção entre o que eu vou chamar de potência de vida, de cura, de regeneração, de morrer e nascer de novo, dentro de nós, dessa nossa capacidade inerente, né? E do desejo de poder sobre os outros, de dominar a vida dos outros, enfim, de se sentir superior a alguém e impor esse domínio, às vezes, através do medo ou de outras situações opressoras, né? Então, a lua cheia em Escorpião, ela é muito rica e muito forte. E ativa tudo isso dentro de todos os seres humanos. A vibração dessa lua cheia, a gente vai até o dia 27 de maio. São um período de vários dias, porque é quando a lua vai ficar nova novamente, olha. E vamos dizer assim, e aí essa vibração da lua cheia em Escorpião se finaliza, pelo menos nesse período. E essa lua cheia em Escorpião, ela tem uma característica muito importante hoje, que é o dia que ela entra, porque caracteriza o Vesak. E o Vesak, vocês sabem, que é uma festa sagrada ao extremo, eu acho que é a festa mais sagrada para o budismo no mundo inteiro, porque é uma data que se celebra 3 aspectos da vida de Buda muito especiais: o nascimento dele, o processo dele de iluminação e depois a morte dele também. Então, é um dia que os budistas vibram muito a energia das bênçãos, do agradecimento e da luz, da iluminação. E a gente tem que entender que essa data, eu entendo que é como se acontecesse para nos lembrar dessa possibilidade que reside como, vou corrigir a palavra, não é possibilidade, é essa necessidade que a alma de todo ser humano tem de se iluminar, não importa quando. Se iluminar significa ter uma consciência ampliada, em que não deixa nenhuma dúvida da nossa conexão com o todo e com todos, né? E que o budismo traz isso de uma forma muito inspiradora, né? E essa data, com esta lua, vem dizer: olha, você também está nessa, você está incluído ou incluída nessa. Não se esquece, não fica vivendo a tua vidinha como se esse fosse um assunto para os avatares incríveis e maravilhosos que existiram no mundo, como histórias desses avatares que são muito bonitas, que nos emocionam, mas eles são avatares e a gente aqui
não tem nada a ver com isso. Então, gente, é um tempo muito forte nesse sentido, e a gente vai ter até o dia 27 para estar fazendo os trabalhos relacionados com isso, né? Além do mais, junto com esta lua, a gente tem hoje um Sol fazendo conjunção, o Sol em Touro, em conjunção com Urano, né? Vai ficar vibrando até 21 de maio, em oposição a essa lua em Escorpião hoje, né? Mas o Sol Urano vai ficar até 21 de maio. Mas hoje, este Sol, conjunção Urano, está em oposição à lua em Escorpião, o que é uma combinação fortíssima, muito forte em termos de energia, porque Urano é a outra força do zodíaco ligada às mudanças, né? A gente sabe, aí é muito além do que a gente foi até então, de uma força extremamente ligada à ideia de libertação e de conexão cósmica, inclusive, né? Urano é uma antena, né, de conexão, então é de uma energia muito poderosa. Daí que essa combinação, Lua em Escorpião em oposição ao Sol em Touro em Urano, fala exatamente dessa potência enorme de possibilidade de crescimento e desenvolvimento da nossa consciência, por um lado, mas também afirma essa conjunção que isso não é possível para ninguém se não houver grandes transformações dentro de cada pessoa, que esse é um tempo de uma faxina, né, muito grande, para que a gente possa, né, ir se dirigindo para a nossa iluminação de forma mais acelerada, né? Que, no fundo, é um tema dessa nossa época aqui, que está muito concentrado nesses dias. E é importantíssimo a gente saber. Então, nós teremos dias muito fortes de provocação, de limpeza e purgação nas nossas vidas, na vida do mundo. E a gente já sabe que o mecanismo é acontecerem coisas objetivas que tocam e que nos fazem viver essa purgação, essa faxina, essa limpeza, né? E então, o que eu vim dizer para vocês aqui? Na vida pessoal, vamos tomar a decisão, eu acho, de mudar, seja lá o que for na nossa vida que é preciso mudar, que a gente tome essa decisão. Talvez nesses dias eu possa sugerir que vamos fazer uma listinha daquilo que a gente sabe que precisa mudar e que muitas vezes fica empurrando com a barriga. A gente fica adiando para encarar isso um pouco mais na frente. Esse céu está falando não, gente, sabe? Vamos encarar essas coisas agora mesmo, né? Fazer as despedidas. Esse céu fala muito de despedidas, tá, gente? Então, fazer as despedidas do que for necessário, né? E essas despedidas a gente compreender que estão conectadas com a realização do nosso propósito, do nosso Dharma, né? Então, essa importância da gente ter certeza do que a gente está fazendo aqui. E o que a gente está fazendo aqui, de maneira geral e irrevogável para todo mundo, é o processo da gente caminhar em direção a essa iluminação búdica aqui. Então, sendo budista ou não importa, cada tradição pode falar de algum jeito, ou se a gente não é de nenhuma tradição como eu, a gente saber que é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, é um período muito, muito forte para isso. Bom, pode ser que aconteçam coisas muito súbitas, muito rápidas, que nos peguem na surpresa, mudanças que a gente não está esperando, situações que mudam da água para o vinho, assim, tchut, na nossa vida, sabe? Diante desse céu. É bem possível que se constele isso. E que exija que a gente tenha uma resposta também muito pronta, né? E muito límpida para lidar, muito certeira para poder resolver e encarar essas situações que mudam de repente. Logo, isso demanda que a gente esteja, na verdade, um treinamento para aprimorar a nossa presença naquilo que a gente está vivendo o tempo todo. Porque se a gente está mais presente no que a gente está vivendo agora,
né? Se surge uma coisa inesperada, a gente tem uma energia capaz de responder aquilo com muito mais habilidade do que se a gente está caminhando distraída ou distraído por aí, desconectado da gente, do que a gente está vivendo. Aí pronto, aí é vendaval, né? E lembrar que na própria natureza, como tudo se corresponde, a gente vai estar ainda sujeito a vendavais. Vê que já se antecipou um pouco, pelo menos aqui na minha casa e no Rio. Eu sei que a gente teve, acho que foi sexta-feira, muito vento, né? Então, a natureza também é como se Gaia estivesse vivendo, nesse período, uma tendência maior a se convulsionar, a reclamar. Então, sabe, essa combinação do Sol-Urano também, ela é muito forte na questão dos vendavais, na questão das tempestades, dos raios, né? A questão do vulcanismo, né? E também aquilo que a gente já andou experimentando recentemente, fica mais vulnerável. O que, Lígia? As situações que mexem com as tecnologias dando tilts e as questões elétricas também. Então, novamente, possibilidades maiores de apagões, né? E de qualquer outro tipo de situação que fale de algum bug, né? Seja tecnológico, seja energético. E na nossa vida, a gente cuida na nossa casa das instalações elétricas, a gente não deixa a vela acesa e sai fora de casa, a gente apaga. A gente precisa, nesse período, ter um cuidado maior com essas coisas que são muito objetivas, sim, né? Bom, já que a gente está falando agora de uma forma mais ampla, falar que esse céu, ele acaba também favorecendo, Lua também tem a ver com povo, né? E Urano tem a ver com questões sociais, tem uma conversa aí rascante entre essa Lua em Escorpião, esse Sol junto com Urano, né, que a oposição revela, tem uma provocação, vamos dizer assim, de um com o outro. Então, temos a tendência a manifestações de crises sociais mais intensas. A gente está vendo que lá nos Estados Unidos está acontecendo um monte de respostas populares e no mundo manifestações de tudo que é tipo, de esquerda, de extrema direita, de tudo que é jeito. Isso tende a intensificar muito, né? E o grau da agressividade, das paixões pode estar muito presentes também, né? O lado obscuro desse céu continua falando de violência, de guerras. A gente está aí vivendo umas semanas que tem ouvido muita conversa sobre paz, acordos de paz. Tomara que a gente consiga viver a regeneração, né, que na verdade e a iluminação que esse céu nos propõe, em termos coletivos, que se caminhe para isso. Mas eu confesso para vocês que eu tenho interrogações assim, diante do nível de consciência manifestado dos governantes e, vamos dizer assim, da presença também dessa possibilidade sombria de estar se manifestando, né? Mas, como sempre, o que podemos fazer é a nossa parte. É um grande movimento da gente estar implantando a luz, a iluminação na nossa vida, compartilhando com o nosso entorno e com o mundo. Então, no resumo, gente, diante desse céu, o que nós fazemos, né? Eu acho que é um chamado para a gente sair deliberadamente das nossas zonas de conforto e encarar o que precisa ser mudado com determinação mesmo, que vai desde arrumar armário e as coisas acumuladas em casa, bem objetivo, arrumar nossas finanças, a nossa relação com o lado material da vida é objetivo, as coisas que a gente deixa pendentes, a gente precisa fazer, né? As coisas mais profundas que a gente precisa se despedir, que geralmente tem link com essas coisas objetivas que a gente precisa encarar também, né? A gente já sabe disso. Eu acho que a importância da gente poder viver em boas companhias esses dias, esses tempos, é fundamental, porque as trocas afetivas, né, nos alimentam e a gente alimenta as pessoas em volta da gente. Então, nas boas companhias e as boas conversas, né, sobre tantos assuntos que a gente pode trocar e que nos fortalecem e nos nutrem, né, a gente se disponibilizar literalmente a viver o novo,
o diferente, porque a gente está enxergando outras maneiras da vida poder se manifestar na gente e nos outros. Por isso mesmo, o convívio com as diferenças, que é tão desafiador no nosso mundinho pessoal ali, cada um sente ou pensa de uma outra forma, poder ser visto como riqueza, como abundância e não como impossibilidade, né? Vai ser extremamente importante. E vou dizer para vocês que eu acho que eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu faço sempre, mas eu acho que eu vou fazer com mais intensidade esses dias. Meditar mais, sabe? Eu acho que quem quiser fazer suas orações pedindo ajuda para sua própria iluminação, pedindo a força do seu coração para contribuir com essa iluminação, abençoar nossa vida todo dia e o mundo, sabe? A gente mesmo, né? E estabelecer uma conexão espiritual mais e mais forte a cada dia, conexão essa amadurecida, que se traduz por uma espiritualidade que não fica esperando que outros seres resolvam as nossas coisas, né? Que uma energia divina venha aqui e passe a mão na nossa cabeça, mas que a gente assuma esse compromisso e a nossa responsabilidade psicoespiritual de uma forma muito contundente, que se trata, na verdade, da expressão talvez mais profunda do nosso amor e do nosso agradecimento pela vida, né? E por tudo que a gente recebe também como oportunidade. Então, eu acho que se a gente, esses dias, puder estar linkado com essa qualidade de energia, sabe? E de se apropriar, sobretudo, cada um de nós é que constrói a nossa vida. O nosso passado não pode determinar quem somos hoje e quem poderemos ser amanhã. Pode ser referência para nos inspirar, para nos mostrar como é que a gente deve fazer e pode fazer, mas não pode determinar que eu fique presa nesse passado e que eu passe o restante dos meus dias por aqui vivendo esse passado. Como eu disse antes, até a habilidade da gente responder às situações súbitas, inesperadas na nossa vida, tá? Da gente estar no presente, no agora, e a gente saber que a gente tem esse compromisso para se iluminar, de não estarmos retidos nem retidas no passado, né? Da gente estar nesse processo contínuo de autoconstrução e construção da vida. É isso, gente. Esse céu tá poderoso mesmo e quer falar todas essas coisas pra gente e outras que provavelmente eu nem tô trazendo, né? Mas que se a gente estiver atento a gente vai perceber, porque é um céu de profundidade e de realização. Profundidade escorpiônica e realização taurina renovada uraniana. Fazendo uma síntese de tudo. Beijo, gente. Obrigado pela companhia, tá? Lá vamos nós. Boa semana para nós. Bom que a gente possa aproveitar muito até o dia 27 de maio tudo isso. Tchau, tchau.